dia a todos. Vamos começar o evento, nossa mesa redonda sobre o Vale da Morte das Empresas Inovadoras. Eu gostaria de constituir a mesa com os membros da abertura, que é o presidente do Clube de Engenharia, o Francis Bogossian, e o Eduardo Melo, sócio da Fictix. Vou convidar o Francis para iniciar o evento, fazendo a abertura do evento. Bom, o negócio é começar na hora, né? O carioca tem várias qualidades e um defeito, que é não chegar na hora, né? De maneira que também, se a gente ficar esperando chegar todo mundo, nós vamos desprestigiar aqueles que, honrando seu compromisso, chegaram na hora. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí o Miguel Pinto e os membros das outras DTRs, que aliás nem chegaram aqui para a abertura, pelo evento que realizaram, que eu acho que é de suma importância. Eu, pessoalmente, experimentei isso e estou experimentando até hoje. Eu tive um emprego e depois resolvi criar a minha própria empresa. Completou 40 anos agora em junho. E eu sei os esforços desenvolvidos para sobreviver, né? Então, esse é um fator de suma importância e acho que o Clube de Engenharia tem que bater nessa tecla. Eu acho que, graças à minha filosofia de vida e a ajuda de Deus, eu conseguia sobreviver até agora, mas ainda, às vezes, acordo de noite com medo de que alguma coisa pode vir a acontecer ou vir a não acontecer e a gente que investiu em determinado setor entra pelo cano, usando a expressão corrente, né? O Rio de Janeiro teve quase falido graças ao nosso governador. O desenvolvimento foi retomado aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer disso, deu um passo em direção a Brasília. Eu sempre repito isso, devo repetir, eu não tenho partido político, posso falar isso, porque experimentei na própria carne. Eu presido também o Sindicato das Empresas de Engenharia, que é a AERJ, já estou há quase 20 anos nessa presidência, e a gente chegou a perder mais de 2/3 dos associados, ou porque as empresas quebraram, ou porque estiveram à beira da falência. Então, hoje, com esse passo dado há 6 anos atrás pelo governador do estado em direção a Brasília, o Rio, que vinha sendo desconsiderado desde que deixou de ser a capital da República, passou a ser considerado. E depois a união com as prefeituras de municípios, visando os interesses soberanos do povo do Rio de Janeiro, esquentou o desenvolvimento. E hoje nós estamos vendo empresas estrangeiras e até de outros estados vindo aqui para o Rio de Janeiro. Então, acho que a gente deve isso a esse passo do governador do estado, do presidente da República e de muitos prefeitos de vários municípios. Então, esse evento é de suma importância. Eu gostaria também de reiterar o agradecimento a vocês todos para tratar do Vale da Morte das Empresas Inovadoras. A inovação se tornou um dos grandes objetivos e desafios do Brasil. Podemos ver isso evidenciado na atual política industrial. Brasil maior, inovar para competir, competir para crescer. Também podemos ver isso evidenciado no fato do Ministério da Ciência e Tecnologia também ser o Ministério da Inovação, né? Agora já tem até esse termo, inovação. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para gerar inovação, nós criamos ferramentas para o seu fomento, sendo evidenciado pelas leis da informática, lei do bem e recursos nas agências de fomento, tais como a FINEP e a FAPERJ, para editais de subvenção econômica ou mesmo empréstimos para a inovação. Tudo isso é válido,
para indicar o processo de inovação, está de fato criando uma montanha de protótipos e artigos científicos e até algumas patentes. Porém, os recursos para a inovação, após o protótipo, somem. Somem antes do protótipo chegar ao mercado. E quando o recurso acaba, sobra um vale, o vale da morte das empresas inovadoras. Inovação, meus caros, é mais do que a criação de artigos científicos, protótipos ou mesmo patentes. Inovação ocorre quando a novidade chega ao mercado e muda positivamente a vida das pessoas, movimentando a economia e gerando riqueza. Não é feio gerar riqueza, muito pelo contrário. O importante é saber distribuir. As grandes empresas de tecnologia de hoje, tais como a Google, a Microsoft, o Facebook, um dia foram pequenas empresas, é bom a gente não esquecer disso, iniciadas como projetos de universidades, fomentadas por recursos de pesquisa em seus países de origem. São empresas cujo capital intangível ou intelectual supera em muito seu capital tangível. Para crescer, elas usualmente contam com recursos chamados Venture Capital. Nos Estados Unidos, em 2011, foram investidos por capitalistas de risco cerca de 29,1 bilhões de dólares em 3.752 projetos. Projetos iguais ocorrem na Europa, Ásia e até em Israel. No Brasil, a empresa obtém recursos de subvenção para desenvolver o protótipo, mas quando quer entrar no mercado, não consegue capital. Temos inúmeras empresas inovadoras sendo incubadas em todo o país, com ideias tão boas quanto tiveram os sócios da Google ou do Facebook, mas sem recursos para se inserir no mercado. A morte é o que as espera, enquanto em outros países elas prosperariam. Isso é a dura realidade que a gente tem que encarar, na nossa opinião. Nesse evento, nós vamos ter a oportunidade de ouvir os palestrantes das pequenas empresas de tecnologia com uma visão do Sebrae. Teremos também duas importantes incubadoras de empresas para nos evidenciar o que funciona e o que está matando nossas empresas. Teremos as palestras de fundo de investimento que poderão nos explicar o que falta para que o nosso mercado do Venture Capital seja tão forte quanto presente no Vale do Silício. Por fim, de tarde nós vamos ter as palestras dos secretários de Ciência e Tecnologia do Estado, do município do Rio, bem como representantes da FINEP e FAPERJ. E o que desejamos desse grande evento é poder discutir políticas públicas que permitam que o Vale da Morte se transforme em um vale de riquezas, levando o Brasil a estar no centro das inovações que farão mudar esse país. Então, muito obrigado e eu desejo aí sucesso a esse, digamos, empreendimento, porque é um empreendimento que defende os interesses nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou passar agora a palavra para o Eduardo, da Fictix. É uma empresa inovadora. Foi convidado exatamente para poder exemplificar o que é o Vale da Morte. Então, ele vai apresentar um pouco da empresa dele, como um exemplo de empresa inovadora, e vai basicamente explicar as dificuldades pelas quais ele passa. Então, eu vou passar para você, Eduardo. Pode começar fazendo essa abertura. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu me sinto representante de muitos empreendedores que gostariam dessa oportunidade. É muito raro, a gente conseguir conversar e mostrar nossas dificuldades. Então, gostaria de agradecer a organização do evento, o Miguel, o Clube de Engenharia. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Fictix, que é o nosso estudo de caso aqui, real.
Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar durante a palestra ou depois. Então, falar sobre a empresa. A gente tem 2 anos e meio, mais ou menos. A gente iniciou no iniciozinho de 2010. Né? Somos uma empresa de engenharia, tá? Desenvolvimento, tecnologia, aplicada à comunicação. Tá? Então, a gente detectou um nicho de mercado bem interessante aí que está, até hoje, é mal atendido, né? Que é o setor de comunicação, varejo, publicidade, né? Que demanda cada vez mais inovações. E os engenheiros, né? Como eu também, têm plena capacidade de atender, né? Esse mercado com inovações, com coisas diferentes, coisa que hoje em dia poucas empresas fazem. Então, basicamente, a Fictix une a tecnologia, né, o design e a criatividade. A gente trabalha com criatividade, então, apesar de falarmos de tecnologia, a gente está na indústria criativa, que tanto se fala aí no Rio de Janeiro, né, então a gente é a união disso, né, para a criação de soluções inovadoras e interativas aplicáveis em mercados como varejo, né, entretenimento, eventos, educação e outros. Tá? Então, a gente fala de comunicação de forma mais ampla. Né? Todo momento em que existe a comunicação entre duas pessoas, o emissor e o receptor, a gente pode atuar com inovação, com tecnologia, de forma a criar uma experiência diferente, né? Criar facilitar a passagem da informação e a recepção dessa informação. Falando um pouquinho sobre a gente, né, a Fictix, né, antes da empresa tem os sócios. Eu sou o Eduardo Melo, cuido da parte de gestão da empresa. Eu sou o cara certinho da empresa. Sou empreendedor serial. Eu montei algumas empresas antes da Fictix, pelo menos umas 5 ou 6, que não deram certo. Né? E eu estou no 6º negócio aí que agora está dando certo. Engenheiro de produção pela UFRJ, formação em finanças no COPEAD, profissional em gestão de projetos. Tá? Temos o Theo Ribeiro, que é a área de tecnologia, é o nosso geek, que a gente chama, ele é o viciado em tecnologia. Ele estudou engenharia de computação pela PUC, especialista em visão computacional e instalações interativas. Tudo que envolve tecnologia nossa é o Theo que faz. E temos o Thiago Trindade, que é a parte de produto, que é o nosso professor Pardal, né? Ele é inventor de nascença, é designer de produto pela universidade, estudou também na UFRJ, possui 7 anos de experiência em instalações interativas, 2 patentes em novas mídias, né, e 4 projetos premiados pela Associação Brasileira de Publicidade. Tá, então somos 3 linhas bem importantes e diferentes, né, que dão prosseguimento aí à Fictix. É importante falar que a gente recentemente teve algumas vitórias aí bem interessantes. Né? O CID Forum, não sei se todos conhecem, né? É um evento da FINEP, a própria Bovespa participou, o Endeavor. No final do ano passado, a gente participou dessa seleção, foram 150 empresas selecionadas, né, que passaram por um processo, né, de treinamento, de refinamento da estratégia. A gente entrou e foi passando continuamente até a final, então de 150 a gente ficou em 316 empresas que apresentaram o seu negócio no CID Forum. Né? Então é muito gratificante porque essas etapas foram eliminatórias, né? E no final a gente conseguiu chegar lá. Né? Então apresentamos no final do ano passado, né? Tivemos consultoria da FINEP, foi super bacana, fizemos o curso do Endeavor. E o Endeavor, o painel de inovação desse ano, foi no primeiro semestre. Eles lançaram para selecionar as startups mais inovadoras do Brasil, a gente se inscreveu, ficamos entre as 15. Né? Também eram 100 e muitas inscrições, a gente ficou entre as 15. Né, e isso é super bacana, mostrar que a gente está no caminho certo, apesar das dificuldades. Sobre projetos, eu vou mostrar um videozinho, que acho que é mais fácil de falar. Holografia, a gente trabalha com algumas técnicas holográficas para varejo, estandes. Mercado de moda, varejo. É um modelo virtual, você troca a roupa dela.
educação, o jogo da química em realidade aumentada. Fizemos para Fiocruz, foi super legal. Você monta átomos, moléculas, enfim. Lançamentos imobiliários. Projeção mapeada é uma outra técnica, né, que a gente utiliza. Você mapeia uma superfície e projeta só nela. Isso é uma vitrine de 15 metros de comprimento por mais ou menos 2,5 de altura. A gente fez durante 3 meses um estande imobiliário lá em Jacarepaguá. O FRJ. Meu nome é Monteiro Lobato. Os senhores conhecem provavelmente... Se aproxima do quadro do Monteiro Lobato, ele fala com você. Casa da Ciência, também da UFRJ. Projeções interativas. Câmara imersiva. Onde vemos uma boate na Lagoa. A primeira boate tem uma interface entre real e virtual. A solução está indo muito bem. Tira fotos em tempo real e compartilha no Facebook, via e-mail. Super legal. Painéis interativos. Bom, aqui foi só uma forma de tentar abreviar, mas para vocês entenderem a diversidade de tecnologias que a gente consegue trabalhar, é muita coisa, né? A gente tem até uma dificuldade de focar, porque são muitas oportunidades, muitas mesmo, né? E a gente traz aqui o que eu trago, né? A gente tem 2 anos e meio de vida, é que a gente já atende clientes, né? Eu acho que assim, eu como empreendedor e vendo, olhando para trás e vendo as empresas que não deram certo, né, na hora que você atende o cliente, você começa a entender. Né, você começa a entender a realidade das coisas, você começa a entender qual é o nível de exigência. Então, hoje, com muito orgulho, a gente já atendeu Chevron, Globo.com, Souza Cruz, Vivo, Unimed, Senac, Sesc, L'Oréal. Né, isso com nossos esforços. Né, e é bem legal, porque o que eu trago aqui já é uma experiência real de mercado. Falando sobre o desafio agora, né, voltando, apresentei a Fictix, apresentando o nosso desafio do Vale da Morte. Né? Não sei se está dando para ver, mas eu vou passo a passo aqui.